E a gente acabou falando no primeiro programa muito mais de Fórmula 1 e Fórmula Indy, mas a gente vai explorar muita coisa pelas pistas, né? A gente, né, para deixar o pessoal que tá começando a assistir, a gente vai estar predominando falando de Fórmula 1 e Fórmula Indy, e a gente vai estar, obviamente, tendo assuntos aleatórios aí, falando um pouco sobre Stock Car, Sertões. A gente teve esse final de semana um campeão mundial brasileiro de kart. Que demais, dar né? os parabéns aí pro Matheus Morgato. Muito bom, muito feliz em poder ver isso. É bom pro Brasil, estamos num momento bom, né? Vários pilotos batendo na porta da Fórmula 1, campeão mundial de kart. Qual categoria? OK. Então, explica um pouco pra gente, porque comparado com a minha época, né? Que já faz bastante Na tempo. época de bigas kartistas. Não, eu participei de 4 campeonatos do mundo, mas o que é o OK hoje em dia? OK é uma categoria, é uma graduado, como se fosse uma graduado sem marcha, né? Hoje em dia, ainda bem que você perguntou isso aí, vou até botar a foto aqui do Matheus. Para quem estiver acompanhando no YouTube, a gente vai colocar aqui a imagem do Matheus. Isso. Se você estiver no aplicativo de áudio, a gente vai descrever o que está acontecendo aqui. Esse é o Matheus. Esse é o Matheus do kart dele, e a comemoração da equipe dele, foi muito legal. Bom, cara, hoje em dia, é bom você ter falado nisso, essa categoria, ele é um menino já de 19 anos, 18, 19 anos, né? Uma categoria forte, OK. Só que ela não é aquela categoria que as equipes de Fórmula 1, as empresas grandes começam a ficar olhando, né? O Max, quando ele foi campeão mundial de kart, ele foi de KZ, que são um shifter, né? Que é a categoria realmente... Shifter troca marcha. Kart de marcha, 6 marchas, né? Que realmente é a categoria que, né... Essa época são os pilotos que os futuros pilotos de Fórmula 1 vão estar passando por ela. O Max foi campeão mundial dela, competindo contra pilotos da idade do Matheus, de 19, 20, né, todo Foré, que é da sua idade. Não, deve ser mais novo, desculpa. Mas são aqueles kartistas, os profissionais os profissionais mesmo que vivem disso, né? Disso. O Max ganhou com 15 anos contra esses caras, tudo bem. Era um esquema muito bom, mas já mostrava aí realmente, você começa a ver, bom, esse cara aí realmente tem futuro, né? Eu não vou dizer, obviamente, a categoria do Matheus é muito boa, é muito forte, ele com certeza tem um futuro brilhante, só que quando a gente começa a falar, será que esse aí vai pra Fórmula 1? É mais, hoje em dia, o pessoal que tá na KZ, no shifter, que realmente, esses aí que quando a gente vê um cara novo vencendo, que realmente a direção para ir Fórmula 1. Legal destacar que o Matheus é o 4º brasileiro campeão mundial de kart. Nós tivemos o Guga Ribas, Gastão Fraguas, o Rubem Carrapatoso, e nós tivemos agora o Matheus Morgato como o 4º piloto brasileiro campeão mundial de kart. Parabéns aí pro Matheus. Você chegou a disputar o Mundial de Kart, Cristian? Aproveitando esse embalo do Matheus, o que o Nelsinho falou que é interessante, o Max foi campeão mundial com 15 anos. Eu acho não, todo mundo que, ou no kartismo ou no automobilismo, que chega e consegue fazer alguma coisa expressiva logo no começo, geralmente essa pessoa tem um futuro brilhante. Chama mais atenção. Exatamente, eu enxergo desse jeito. Ou no kart, com raras exceções, com alguns kartistas, com alguns pilotos que não deram certo, mas a maioria, se você chega e consegue fazer alguma coisa bem expressiva logo de cara... É a mesma coisa que eu tava falando no primeiro episódio da Fórmula 2. Tá. O cara chega no primeiro ano, vai muito bem, fica entre os 3, isso, aquilo, dá uma impressão muito boa. O Drugo realmente é muito bom, mas ganhou no 3º ano, né? A gente vai entrar nesse assunto aí, mas a gente tá vendo vários nomes sendo citados na Fórmula 1, Logan Sargent, o Mick Doohan, Jack Doohan, desculpa. São pilotos que um ficou em 3º, um tá em 4º no campeonato e vão testar, né? Um tá cotado para Williams, outro vai testar na Alpine. E o Drugo realmente assinou, mas não tá sendo um nome falado. Ele assinou para Aston Martin, mas por enquanto ele tá no banco de reserva, né? Interessante, mas só sobre arredondar o Mundial de Kart, como que foram as participações de vocês em Mundial de Kart? Mas vai a sua, hein? Participei de 4 mundiais, o primeiro eu nem consegui ir para a final, tinham 110 karts, desses 110, 33 classificavam para a final, eu nem consegui entrar na final, daí eles faziam uma corrida que chamava Cup Federation, que era, no fundo, era uma corrida de repescagem para aqueles que não conseguiam ir para a final, e eu ganhei essa corrida. Essa foi a minha primeira experiência. Segunda experiência, eu terminei em 6º no Campeonato do Mundo, e a terceira experiência minha, eu larguei em 4º na final, naquilo que valia, ou seja, depois de 20, 30 voltas, você ia ter o campeão do mundo, terminei em 6º de novo. Foram as minhas participações no Campeonato de Júnior. No Campeonato de Sênior, que na minha época chamava de Fórmula K, 135 cilindradas,
Eu eu não terminei, que eu bati, mas eu classifiquei em nono e daí eu não consegui terminar a final. E você, Nelsinho? Cara, eu fiz uma vez só por fazer uma prova mesmo. Eu nunca tinha dado daquele motor, era motor de 100 cilindradas, eu corria só no Brasil. E aí o seu Mário da Kart Mini fez uma equipe lá, era um ano que tava fazendo até umas etapas do europeu, e eu fui meio que na louca, assim, mas a gente não andou bem, acho que nem classifiquei pra final também. Eu não tinha experiência nenhuma com aquele motor lá, e foi mais pra... Eu enchi muito o saco do meu pai, achando que ia ser um negócio muito legal, mas, cara, quando você não conhece o kart, não conhece o pneu, não conhece a pista, um motor totalmente diferente, outra afinação, outra carburagem, realmente foi um tiro no pé, mas foi bom só pra correr, foi o ano... Todos os pilotos estavam lá, né? Do Kubica, Hamilton, Rosberg. Brasileiros tinham no mínimo 10. Se não tinha uns 15 brasileiros correndo lá. Legal. Não, e é muito competitivo. São, pelo menos na minha época, eu tenho certeza que foi igual na minha na tinha sua. mais de 100. Então, são mais de 100 pilotos, sendo que só 33 vão para a final. E quando você volta no primeiro dia, sei lá, na quarta, quinta-feira, quando começa tudo, que você faz a classificação, do primeiro ao último, você está falando de 1 segundo de diferença, talvez 1 segundo e 2 décimos. É muito competitivo. 1 segundo numa pista de quase 1 minuto, né? Diferente de uma pista de kart. Não estava uma pista de kart de 30, 40 segundos, não. Pista de 50 e tantos segundos, né? Sim, pistas bem grandes. Realmente destaques pelas pistas. Mais uma vez, parabéns ao Matheus pelo campeonato mundial.